Nós estamos aqui continuando no capítulo 6º, né? Segunda parte, capítulo 6º, manifestações visuais. Então vamos continuar, né? Para a gente... 19. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões. Alguns povos são melhor dotados que outros para essas manifestações. Fizeste um relatório geral das aparições? As aparições, os ruídos e todas as manifestações expandem-se igualmente por toda a Terra, mas apresentam características próprias segundo os povos em que se verificam. Entre alguns, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida. E não há médiuns escreventes. Entre outros, eles abundam. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimento de objetos, de comunicações inteligentes, mais movimento de objetos que de comunicações inteligentes, porque estas são menos apreciadas e procuradas. Olha só que uma curiosidade, né? Eu tinha até esquecido já disso aqui, mas relembrei que isso aqui já vimos antes. Então, depende da circunstância. Tem menos médiuns escreventes, né? Tem a questão de nível da mediunidade, que o médium ele pode também estar no início ainda inicial de produzir o fenômeno, né? Então, e outros não gostam disso, mas gostam daquilo, não gostam de psicofonia, mas gostam de psicografia. Aliás, né, psicografia é o que mais perguntam os que ligam para cá, sabia disso? Tem reunião de psicografia? A influência do Chico Xavier, né? Olha, a questão não é só isso. A questão é que está cheio de gente que quer conversar com o seu parente que está lá. Quando eu cheguei aqui, você estava acabando de dizer, você nunca teve uma comunicação, não foi isso? Então, nem eu. Mas o pessoal vem querendo se comunicar na hora. Ah, não, eu quero falar agora, como se fosse um telefone, um celular até, né? Mas o interesse é esse. E eles querem ir num lugar onde exista algum espírito debochado, brincalhão, que fala alguma coisa, porque está lendo a mente do cara, então está sabendo o que ele pensa. E fala alguma característica do familiar. Ele volta para dizer para todo mundo, falei com meu irmão, com a minha mãe, com não sei quem, até com Jesus, hein? E não é mentira, não. Eles querem levar um documento ainda, como o Chico Xavier fazia, né? É essa a ideia que eles têm do espiritismo. Exatamente. Então, isso é uma pessoa amadurecida espiritualmente? Não. Então, a gente vê que eu não tinha lembrança mais dessa resposta aqui. Então, nós estamos falando de manifestações espontâneas, né? Não é nem da pessoa que... Mas eles querem de uma maneira, cada um gosta de um jeito. O que é isso? Falta de uma maturidade espiritual, falta de um estudo, que nem nós estamos estudando aqui, ó, já ficou marcado agora. Agora é difícil isso aqui, voar de novo da nossa mente. Ó. Quer falar alguma coisa sobre os povos são melhor dotados, né? Ele está dizendo, está entendido, tal. Quanto mais evoluída a nação, quanto mais, vamos dizer, não vou dizer evoluída, amadurecida. Quanto mais rica, menos ligado ao espírito, à reza, à coisa. Parabéns, é exatamente isso. Quanto mais rico, mais o material puxa. Exatamente. Menos tempo ele tem para tratar das coisas espirituais, porque está lidando com coisas materiais, não é isso? Vamos na próxima. Por que as aparições se verificam mais à noite?
pela mesma razão que se veem as estrelas à noite e não em pleno dia. Eles às vezes são divertidos, né? Fala, pô, meu, raciocina um pouco, né, antes de fazer essa pergunta. Mas o Kardec fazia essas perguntas que era justamente para nos chamar nossa atenção hoje, estão aqui estudando. Então, essa pergunta, quantos milhões de pessoas não fariam, né, ou não estão fazendo? Agora temos aqui uma resposta. As estrelas não aparecem de dia. Simples assim, né? Ó, a claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada, mas é errôneo supor que a noite tenha algo de especial para isso. Interpela todos os que viram e constatarás que a maioria ocorre de dia. Então, significa o seguinte... Eu vi de dia. Hã? Eu vi de dia. A Maria José está dizendo que viu de dia. Porque, na verdade, que nem a gente espera à noite para ver as estrelas, agora estou entendendo melhor aqui. E não procuramos estrelas de dia, por isso que não vemos, mas eu acredito que se a gente observar, a gente acaba até vendo. Claro, se tiver um sol de 40 graus, né, aquela claridade do verãozão, não vai ser fácil a nossa visão ultrapassar a atmosfera, né, estratosfera e as outras esferas que tem, para que a gente consiga penetrar esse local, né? Aí nota, os fenômenos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se pensa, mas muitas pessoas não se revelam por medo do ridículo e outras os atribuem à ilusão. Ainda nessa questão do dia, a pessoa está sempre mais predisposta a ver uma imagem que se manifesta de um espírito à noite. Por quê? Porque de dia, ela às vezes está até vendo um espírito, uma manifestação, até um espírito aparecendo, né? Visivelmente, mas ela confunde no meio do povo, né? No meio das outras pessoas que estão na rua, né? Então, isso também é uma questão. Então, muitas têm medo do ridículo de dizer que viram, até de dia. Como é que chama, Maria José? Me deu um branco. O espírito se manifesta visivelmente através da materialização. Através da materialização. Então, ele pode se materializar ou ele pode se deixar ver, sabia disso, né, também? Não precisa estar materializado, ele pode se deixar ver. E pode não, num grupo de 10 pessoas, ele se deixa ver para um ou para outro. Isso, naturalmente, deve ser consequência das vibrações, né? Da ligação vibratória que existe entre um e outro. Se parecem mais abundantes em certos povos, é porque esses conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, não só as verdadeiras, como as falsas, quase ampliadas pelo fascínio do maravilhoso, a que o aspecto das localidades se presta mais ou menos, né? Então, as pessoas têm essa tendência de considerar uma cidade, um determinado bairro, como sendo um local de fenômenos, né? Então, tudo isso vai da cabeça de cada um também. Agora, nós estamos vendo aqui o seguinte, qual a vantagem de uma aparição? O que uma aparição hoje pode nos trazer de útil, né? Se nós já tivemos tantas psicografias do Chico Xavier, da Ivone Pereira, né, desse monte de espíritos de alto nível moral, para que precisa algum espírito aparecer? Está tudo escrito, inclusive estamos lendo aqui, né? Então não há necessidade de aparições. Aquilo foi na época do Kardec, no início, e ele então já... Você com a providência divina faz certinho, na época precisava de todas essas perguntas aqui.
para a gente hoje estudar coisas que talvez a gente nem estudasse, né? Mas como ele precisava colocar isso lá no início, para hoje está servindo e vai servir para sempre, né? O estudo da doutrina propriamente dita. A credulidade faz ver, então, efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos caminhos, o rumorejar das florestas, o estrépito das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão das imaginações simples. Mas eu vou lembrar um caso aqui bastante interessante, que deve ter uns 10 anos, 15 talvez. Vocês se lembram que uma pessoa tinha uma casa simples e tinha lá um vidro, e todo mundo falava, olha a imagem da Nossa Senhora, se lembra disso? Lembro. Todo mundo via. Olha o poder da nossa mente. E era verdade aquilo? Depois se descobriu. E a Romaria que foi para lá para ver Nossa Senhora? Olha como o povo é, entendeu? Então, se a gente não estuda, se a gente não procura o esclarecimento na fonte, que nem estamos fazendo agora, a gente entra nesses embalos aí. Principalmente aquele que não quer se dar o trabalho de estudar um pouco, né? Então aqui, ó, tudo enfim se presta à ilusão das imaginações simples e ingênuas, que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditam ter visto, que é esse exemplo. Eu até me lembrei de um exemplo próximo, né? Era uma casa simples, nossa, aquele monte de gente, já começou a ter gente vendendo pipoca, amendoim, já cocada, quebra-queixo, entendeu? O negócio ali, cachorro quente, já virou até um comércio ali na redondeza. E o pessoal, e a TV mostrou como sendo verdadeiro. É ou não é? Até o dia que se viu. Até podiam não ver, né? A maioria podia não ver, mas como falar que não viu? Todo mundo viu, só eu não vi? Vou falar que vi também. Ah, você é cego, você não enxerga nada. O pessoal ia dizer, né? É, porque... Quebra-queixo também, você foi longe, hein? Oh, você gostava, fala a verdade. Oxe. Lá no É que eu não cheguei na raspadinha, entendeu? Punha groselha, se lembra? Esta é a sua vida. Mas ao lado da ficção há o real, que o estudo sério do espiritismo consegue livrar dos acessórios ridículos da superstição. O estudo sério. Então, nós temos que estudar seriamente. Nós não podemos nos deixar levar, porque a gente vê uma coisa aqui que a gente não entendeu, mais à frente vai ter uma outra questão que vai clarear esse outro lado também. Tudo depende da persistência do nosso estudo, né? Quer falar alguma coisa? Você tem algum exemplo, ô Gilberto? Bom assim como o meu, hein? Então nós vamos para 21. Tem muita gente que enxerga mesmo o que falam para ela enxergar, né? Porque o pessoal quer a coisa pronta, quer a coisa, não quer estudar, não quer saber. Eu já fui assim. Bem-vindo ao clube, viu? Pois é. Todos nós já fomos assim. 21. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial, próximo do êxtase,
que lhes dá uma espécie de dupla vista. Está na questão 447 do Livro dos Espíritos. Vamos até ler a questão. Então, o êxtase é aquele estado especial de emancipação da alma, né? Está dizendo até que pela vista é do espírito. 447? 447. Enquanto ela acha, também aqui, tem um ó. detalhe. Achou? Então tá. A dupla vista. Pode ler. Não, peraí. A 447 diz o seguinte, está no capítulo 7, dupla vista, do tema emancipação da alma. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? A resposta dos espíritos: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso, a que chama dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. A dupla vista é a vista da alma. Eu ia dar aquele exemplo, deve ter ocorrido talvez com você, a gente está no metrô, aquele dia meio cansado, demora um pouco, que a vista dá aquela... A gente não chega a conciliar o sono, né? Mas entra em alfa, como se fala, né? E já aconteceu muito comigo, já de muitos anos para cá. De repente eu estou ali e eu vejo outra imagem, porque eu cochilei tão forte que eu vi uma outra imagem que é do mundo espiritual. E aí dá um tranco, você volta e fala, pô, estava sonhando, estava vendo outra imagem. E às vezes confunde com a visão da vista do corpo físico, né? Então, olha que coisa interessante, comigo já aconteceu muito disso, de ter essa visão. Eu acho que é o corpo relaxado, mas a alma não. O espírito da gente está trabalhando, né? A gente está no meio do trabalho, está no meio da vida, e o corpo dá aquela relaxada, né? Então, porque relaxou, cochilou, nós já passamos por isso. Cochilou, já estamos no plano espiritual, quase lá, quase que total. Então já estamos vendo as imagens lá. Por isso que quando a gente volta assim, eu até sonhei hoje, de tanto que eu dormi, não dormiu tanto. É que teve aquele cochilo mais forte e a gente acaba enxergando um panorama, né, uma imagem do plano espiritual. Agora vamos chegar, ele vai aprofundar a questão. Os que veem os espíritos o fazem com os olhos, olha que interessante. Eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados. Você estar desperto, fechou os olhos, você está vendo. Se abriu, você está vendo também. Então, o que é isso? É só fazer o teste, né, quando acontecer. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito, né? Quando a gente se comunica, vê, etc. e tal, num caso desse aí, é uma imagem de perispírito a perispírito. Ele não é moldável, elástico, expansível, né? Só para ter uma ideia do expansível, quando a gente dorme, a gente não vai para o plano espiritual, não ficamos ligados ao corpo, de onde está aquele cordão? Onde está preso aquele cordão? No perispírito. É uma parte do perispírito, não é? Olha que situação interessante, né?
Agora, de outra maneira, o espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? O espírito propriamente dito é o pensamento, né? Na vossa situação material, então, aí no seu planetinha Terra, né? O espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial, do seu perispírito. É este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Eu não estava dizendo que é aquele negócio dos conjuntos, né? Quando um pedaço de um conjunto invade o outro, como é que chama, Maria José? Falou outro dia? Intercessão. Fui consultar aqui os universitários. É nessa intercessão que transfere de um lado para o outro. É interessante, porque ele é muito expansível, moldável, é tudo, o perispírito. Ele tem propriedades incríveis, né? Aquele espírito que se aproximou de mim como um policial para me salvar. É isso. Então, a Maria José está lembrando aquele caso que ela falou que vinham vindo dois caras, um de um lado da rua, outro do outro, ela saindo de um cartório, o cartório já tinha fechado, fechou a porta, e ela sozinha ali em Guarulhos, e ela está vendo que o sujeito está vindo na direção dela, chegando nela, quando ela viu um guarda, né? Aquilo que ela falou outro dia, que você mesmo falou, aquela farda CAC, né? Polícia Civil, Guarda Civil. Isso. Guarda Civil. Guarda Civil. Mas antigo, né? Antigo. Então, e ela, seu guarda, não sei o quê, olha que situação, e os caras foram embora. É isso aí. Quando, num livro do Manuel Filomeno de Miranda, que fala do carnaval no Rio de Janeiro, eu esqueço o nome agora, tem um caso de uma aparição de um espírito, você entendeu? Para salvar uma pessoa, mesmo caso da Maria José. Aquele foi. Para salvar mesmo. Graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim à plena luz como na obscuridade. Então, na forma humana ou outra qualquer, ele pode vir numa forma animalesca, claro que isso seria um espírito inferior, né? O espírito superior não vai se colocar nessa posição. Poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo, trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, pois não há realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição especial, sem possibilidade de analogia para a voz, o que o torna perceptível. Então, nem adianta eles quererem nos ensinar isso, que a gente não tem condição ainda de saber. Então, por isso que está dizendo isso aqui, ó. Mas são as diversas combinações e propriedades do perispírito, que está lá na Gênese, esse estudo, né? As propriedades do perispírito. Todos são aptos a ver os espíritos durante o sono, todos. Porque a gente está lá no plano espiritual, não é? Saímos da matéria. Mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre um maior ou menor grau de influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Então, nossos próprios órgãos, né? Eles devem, na sua movimentação, alguma coisa ali acontece que não permite que a gente veja. E à noite, todos vemos quem quisermos, né?
Como podemos ver os espíritos em estado de vigília? Isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido, do vidente, de se combinar com os do espírito. Não estava falando eu aqui atrás que tinha a questão da sintonia, né, de fluidos, para poder... É que nem um trabalho de desobsessão, né, onde o espírito se manifesta através de um médium. Existe ali uma sintonia fluídica, senão ele não se manifestaria. Tem tudo isso. O médium, quanto mais evolui, mais facilidade ele apresenta aos espíritos para se comunicarem por ele. E a gente vê que o Chico tinha tanta essa tal facilidade que ele escrevia com duas mãos, às vezes num idioma numa, no outro idioma outra. Então vê se o controle motor estava certinho, entendeu? Por quê? Desenvolveu essa possibilidade. Já aquele outro exemplo que a Maria José já deu aqui, que eu tinha até esquecido dele, um iniciante, um médium iniciante, eles dizem que é como colocar a caneta na pata de um cavalo e segurar a pata para escrever. Olha a dificuldade, entendeu? Então, é dessa forma aí, né? Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. Então, ele diz que possível, só que é muito melhor da outra maneira, do que a gente exercitando, forçando aquilo funcionar. Porque, pelo que a gente vê aí, temos lido juntos, estudado o André Luiz, a mediunidade, ela vem, assim, a pessoa já vem para desempenhar aquele papel na sua encarnação, né? Então, a gente vê que não é uma coisa... já está programado, está preparado, então não tem obstáculo, né? E o outro que força, ele está forçando uma coisa, então eu acho que perde aquela estabilidade que teria uma que já está desenvolvida. Aí a questão não é exercitar, é estudar, né? E quem tem, na verdade, não vai desenvolver, ele vai educar, né? Educar, disciplinar a sua mediunidade. Então, aí é uma grande diferença também, né? Aí tem a 30 aqui. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Pode-se algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para provocá-la, é necessário que se possua uma faculdade especial. Então, veja quanta coisa a gente tem que desenvolver para poder... A pessoa pensa, não, o sujeito recebe espírito. O sujeito é um médium, não sei o quê. Olha quantas nuances que tem uma questão de uma comunicação espiritual, né? Os espíritos podem fazer-se visíveis com outra aparência além da humana? A forma humana é a sua forma normal. O espírito pode variá-la na aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Então, aquele negócio deve ser, então, sugestão, que tem uma outra parte que fala que eles podem aparecer, tomar... É que nem aquele negócio da licantropia, que o espírito, lá no próximo livro, que nós vamos ver isso aí, lá no Gregório, que o outro espírito lá no tribunal fala para a mulher que tinha cometido uma série de deslizes e ela querendo disfarçar, não, você é mentirosa por causa disso, você é uma loba, ela assumiu aquilo, se transformou.
de sugestão. Numa loba e saiu o Ivandro correndo da sala. Imagina. É no próximo livro, hein? Nós vamos pegar o Libertação, vê se é brincadeira. Não podem manifestar-se com a forma de flamas. Podem produzir flamas, clarões, como qualquer outro efeito para demonstrar a sua presença. Mas essas coisas não são o próprio espírito. A flama é quase sempre apenas um efeito óptico de uma emanação do perispírito. Em todos os casos, é somente uma parte do perispírito que só aparece inteiramente nas visões. Eu estou lembrando, faz tempo que eu não passo por esse tema aqui, que os espíritos falou que não se vê os pés, se vê do joelho para cima, mais a parte de cima, né? Que a gente nunca vê, quem vê não vê um espírito e o pé do espírito, né? Mas vamos ver o que diz a chamada aqui. O respeito às leis naturais é um dos princípios espíritos. Não, é o 2. Ah, não, é a 2? É. Então passei da 1 sem ver, hein? É a 2, desculpa. O perispírito só aparece integralmente nas visões, compreendendo-se o termo visões como manifestações visuais do espírito, em corpo inteiro. Nas outras formas de manifestação, ele apenas projeta as imagens que deseja, como nesse caso das chamas, né? Nota do tradutor. Então, também tem a questão dele querer fazer a sua parte, né? Que é um clarão, uma flama, um triscar assim de luminosidade e tal. Se ele pode produzir uma série, o fogo, ele pode criar um fogo no lugar, né? Porque é um dos elementos, né? O que pensar da crença que os fogos fátuos são almas ou espíritos? Sabe o que é fogo fátuo, Gilberto? Fala. Aquele gás da deterioração do corpo material. Isso. É uma chuva de gases. Isso. Isso ele acontece não só do corpo material, como em pântanos, né? Naquelas lamas putrefatas, né? É que antigamente se via muito isso nos cemitérios, porque eles enterravam em cova rasa, né? Exatamente. Exatamente. A chama azul que apareceu sobre a cabeça de Sérvius Túlius na infância foi real ou apenas uma lenda? Era real, produzida pelo espírito familiar que desejava divertir a mãe. Esta médium vidente percebeu uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Os médiuns videntes variam de grau no tocante à percepção, como os médiuns escreventes variam na escrita. Olha que belo exemplo esse, hein? Então, aqui os médiuns videntes variam de grau no tocante à percepção. Cada um tem uma percepção mais ou menos desenvolvida. Então, está dizendo aqui, como os médiuns escreventes variam na escrita, né? Então, tudo isso tem uma correlação. Enquanto essa mãe via uma chama, outro médium poderia ver o próprio espírito. Então, parou aqui. Enquanto a mãe via uma chama, outro médium poderia ver o próprio espírito. Aí na nota aqui diz o seguinte: Sérvius Túlius, sexto rei de Roma, de 576 a 534 a.C.,
pois já foi o 6º rei de Roma, hein? Nasceu escravo de Tarquínios Prisco, que o fez educar, e sucedeu ele no trono por decisão popular. Ampliou Roma, aumentou suas muralhas, estruturou as classes e realizou grandes obras. Era um predestinado. Então, a nota do tradutor, do Herculano Pires, né? Olha que interessante essa notícia aqui, né? Isso daqui não nos não é estranho isso aqui. Eu já li o livro que trata dessa questão aqui. Né, Francisco, que é o desenvolvimento não só do médium, como do espírito, né? Dos dois lados, porque os dois são espíritos, né? Um encarnado e outro desencarnado, né? Não é isso? A gente acha que isso porque desencarnou, viu santo, né? Baixou o santo. E ele é uma pessoa como nós, né? Ele tem que desenvolver também, ele tem que estudar também. Exatamente, ué. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai para retomar os nossos estudos, refletir sobre aquilo que nos comprometemos e não cumprimos. Então é isso.